E, pessoal, vamos falar um pouquinho logo sobre essa questão do imposto, tá certo? Tem muita gente com dúvidas sobre isso aí, essa extinção das execuções, tá certo? O que é isso daí, amiga? É quando você já está sendo cobrado na justiça por um imposto, tá certo? Então, vou explicar para você como a coisa começa e agora como ela está terminando, né? Então tem aquela história, você não paga um imposto de renda, vamos supor, você não pagou o imposto de renda, ou então você não declarou o imposto de renda, né? Porque são coisas diferentes. Tem gente que, dependendo do patrimônio, ela é obrigada a declarar imposto de renda, mas a renda dela é pequena, então ela não é obrigada a pagar imposto de renda. Aí a pessoa acha que não tem que pagar, não tem que declarar, não é verdade? Aí você não declara imposto de renda, você recebe uma multa, essa multa é uma multa fiscal, e o que acontece com ela? Ela fica lá esperando você, né? Aí, depois de um tempo, o próprio governo, o Poder Executivo, ele manda para a execução fiscal. O que é a execução fiscal? Execução fiscal é um procedimento administrativo que apura a legalidade da sua dívida, certo? Então vai ser analisada a legalidade da sua dívida e se lá no final falarem, não, essa dívida realmente é devida, o governo expede um título contra você, tá certo? É como se ele expedisse um cheque contra você, um título. Os títulos, eles são executados na justiça, tá? Outro exemplo de título é um cheque, uma nota promissória. Então, a certidão da dívida ativa, ela é um título contra você. Então, o governo entra com essa ação judicial na justiça para você pagar esse valor aí. Então, quando há uma execução, ela é muito rápida, o juiz recebe e já manda pagar, né? Então acontece o seguinte, no Brasil hoje tem milhares de processos que estão nessa situação. Como você sabe, o Brasil hoje está em mais uma crise, nós vivemos numa eterna crise, né? Então nós estamos em mais uma crise e fica aquele tanto de execução fiscal de um valor baixo e o governo não consegue cobrar isso, o Poder Judiciário não consegue cobrar, ele fica entulhando todas as varas. Então o que o CNJ decidiu agora esses dias? Ele decidiu que esses processos devem ser extintos, né? Então vamos explicar para você entender legal. Então ele fez uma resolução aqui, né? Olha só, requisitos, então os processos eles serão extintos, as execuções fiscais abaixo de R$ 10.000, tá certo? Então quais são os requisitos para a extinção dessa execução fiscal? A execução fiscal ela vai ser extinta quando? Quando ela, na data da propositura dessa ação, ela tiver o valor de até R$ 10.000. Então, se tiver duas, doutor, eu tenho uma execução de 5 e uma de 2, a soma dá 7, então vai ser extinta essa ação, tá? Ah, doutor, eu tenho uma de 7 e uma de 10, então a soma dos dois dá 17, elas não serão extintas. Então, se você deve menos de 10, ela vai ser extinta, tá? Então, veja só, qual é as condições para essa execução ser extinta. Então, quando do ajuizamento, então ela tem que ter R$ 10.000 e o processo tem que estar parado há mais de um ano sem a citação do executado. Quando qualquer pessoa entra na justiça contra você, você é citado. O que é isso? Você é chamado para participar do processo. Essa citação, de modo geral, ela é pessoal. O oficial da justiça vem aqui atrás de você com uma citação para citar você, para você ficar ciente desse processo e participar do processo, tá certo? Então você tem que ter sido citado, ou então, se você foi citado, não foram localizados bens penhoráveis, amigo. Porque acontece o seguinte, essas execuções ficam rolando durante anos e elas impedem que você progrida na sua vida, não é verdade? Porque você não consegue pegar uma certidão. Então você vai pegar uma certidão lá no tribunal, uma certidão civil na Justiça Federal, está lá a execução. Então você está devendo, isso atrapalha o seu crédito, sai até no Serasa alguma das vezes. Então isso atrapalha muito o seu crédito. Com isso você vai limpar o seu nome, se você deve esse imposto,
se você está na execução fiscal, tá certo? Então, você tem que estar atento a isso. E como é que é feito? Você tem que pedir alguma coisa? Não, isso vai ser automaticamente, mas você tem que estar ciente do seu direito para você exigir o direito se acaso você não for agraciado com isso automaticamente, tá? E veja só, aí tem a dívida lá, quando ela começa a prescrever, que isso é importante para você, quando que ela realmente acaba? Acaba o direito do Estado te cobrar essa grana. Então, a própria resolução editada aqui pelo Conselho já fala aqui, ó, a prescrição para a propositura de nova ação terá como início 1 ano após a data da ciência da Fazenda a respeito da não localização de bens ou então da não localização do devedor, tá certo? Então é isso, depois de 1 ano de quando ela recebe aquele aviso que não localizou o devedor ou não localizou bens, já começa a correr a prescrição. A prescrição é muito importante para você que deve, amigo. E veja só, a prescrição civil é contada de uma forma. Agora, a prescrição de tributo é contada de outra forma. Então, vou explicar para você também, se você for cobrado por tributo já prescrito. Então, vamos lá. A primeira fase qual é? É aquela que o Estado, a União, ela não faz nada. Simplesmente você deve o imposto e ela não faz nada. Nesse caso, prescreve em 5 anos, tá certo? Então, você conta a partir do dia do vencimento daquela obrigação, conta 5 anos, a dívida prescreveu. Prescreveu, não pode mais ser cobrada, tá certo? E agora, se a dívida já foi para a dívida ativa, como é que fica? Então, você tinha aquela dívida, o Estado mandou lá para a dívida ativa, abrir aquele procedimento administrativo. Então, a partir daí, alguns prazos são suspensos, tá certo? E depois, quando ele entra na Justiça, também suspende, interrompe a prescrição. Quando ele entra na Justiça, a prescrição continua caminhando, ela fica interrompida, tá? Então, é importante que você tenha ciência disso e depois, agora que esse processo for arquivado, amigo, ele começa a correr a prescrição a partir de 1 ano da ciência lá do ente federativo que não foi encontrado o devedor ou não foi encontrado bens penhoráveis. Isso é muito legal, é uma possibilidade que você está tendo para você recomeçar a sua vida, tá bom? Então tá dado o recado, isso é importante para você. E você que gosta desse tipo de informação de qualidade, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal.